Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje é 15 de dezembro de 2025. Muito obrigado. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo. É você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Mais uma vez, deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Meus amigos, hoje estou com 882 inscritos. Está próximo de nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Provavelmente que eu iniciarei 2026 com a mesma campanha, alcançarmos 1.000 inscritos até dezembro de 2026. Falta muito pouco. Então, conto com a sua colaboração para que o mais rápido possível eu consiga ultrapassar os 1.000 inscritos. É uma questão de projeto, é uma concretização de um sonho, é uma concretização de um objetivo. Por favor, me ajudem. Estou pedindo que me ajude. Se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para uma amiga, para que a gente possa crescer. Quando você se inscreve no meu canal, eu me inscrevo no seu. Então, há uma troca de informação. Você cresce e eu cresço. Bom, hoje eu falarei bem devagar pelo seguinte. O isolamento de Bolsonaro, a fragilidade de Flávio e a crise institucional do Brasil. O cenário político brasileiro atravessa um momento de profunda instabilidade, marcado pela erosão da confiança nas instituições, pelo avanço do crime organizado e por movimentos claros de resistências a projetos políticos que tentam se sustentar apenas na herança de um nome. Falta Brasil. Falta projeto nacional. Nesse contexto, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República nasce cercada de obstáculos e rejeições estratégicas e isolamento político, revelando-se desde o início muito mais frágil do que forte. Logo em primeira semana de pré-campanha, Flávio Bolsonaro enfrenta a resistência de pelo menos 3 setores centrais do poder político econômico nacional. Os partidos políticos do Centrão que o abandonam, o agronegócio que é fundamental e o mercado financeiro, especialmente representado pela Faria Lima. Essa rejeição demonstra que a candidatura não empolga, não agrega e tampouco oferece segurança institucional e econômica. No campo partidário, o isolamento é evidente. Não há sinal concreto de uma coalizão sólida capaz de sustentar o projeto presidencial que ainda depende excessivamente da figura do pai Jair Bolsonaro, hoje politicamente desgastado, judicialmente fragilizado e internacionalmente isolado. Você vê o abandono, do Donald Trump. Donald Trump, que ameaçou o Brasil com taxas, com taxações, com lei Magnitsky, em defesa de Bolsonaro, já abandonou e já tem outros projetos para a América do Sul e para o Brasil. No agronegócio, setor historicamente pragmático, e o cálculo é simples. O apoio político exige previsibilidade, estabilidade institucional e bom trânsito internacional, elementos ausentes no projeto representado por Flávio Bolsonaro. No projeto representado por Flávio Bolsonaro não tem essa possibilidade. Quanto a Faria Lima, o cenário é ainda mais claro. Pode haver tentativa de aproximação, mas o apoio é inexistente. Paralelamente a esse cenário, o país assiste mais um episódio grave de tensão entre os poderes da República. Um grupo de parlamentares liderados por Arthur Lira e por Hugo Mota ameaça reagir contra o Supremo Tribunal Federal após decisões que atingiram diretamente esquemas suspeitos de envolvimento de emendas parlamentares. Você vê a que ponto nós chegamos, né? O Congresso Nacional é contra uma instituição que combate o crime. Ou seja, o Congresso Nacional virou criminoso. Os senadores e deputados cometem crime e querem proteção da lei, querem amparo da lei, o que não pode, porque os deputados não vivem numa redoma, eles são iguais a qualquer brasileiro que comete um crime, tem a lei,
O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz analisa, vê fatos nas provas, probabilidade, indicia e acaba julgando e condenando a pessoa. Os deputados não são diferentes. Ora, quando a Polícia Federal manda uma busca e apreensão no gabinete do Arthur Lira, porque tem suspeita de que ali tem crime, tem provas de crimes, não pode o Supremo agora ficar o ruim. Não, o Supremo está cumprindo o seu papel, que é fazer com que as leis sejam cumpridas. Qual era a obrigação de Arthur Lira? Abriu as portas do cofre e dizer, levem, porque nós aqui somos íntegros. Se ele está ameaçando o Supremo é porque tem alguma coisa errada, ele está cometendo crime. E a gente sabe o antro de corrupção que é o Congresso Nacional. Isso todo mundo sabe. Como disse certa vez o Ciro Gomes, no cafezinho da Câmara todo mundo sabe quem está roubando. E os próprios deputados sabem disso, tanto é que eles querem agora fugir, querem criar um clima de desconfiança numa instituição séria como é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, guardião dos princípios da nossa Constituição, portanto, sustentáculos da democracia. Por meio do ministro Flávio Dino, o STF autorizou medidas de busca e apreensão nos gabinetes ligados a figuras políticas com o objetivo de obter provas sobre as fraudes na destinação das emendas nos recursos públicos. Isso é correto. Não tem por que os deputados ficarem contra o Supremo. O Supremo é um antro de autoritário. Não, gente, o Supremo está cumprindo a ordem. É a obrigação do Supremo. A obrigação da Polícia Federal é investigar, buscar prova, buscar meio. Se tem lá no gabinete uma mulher assentada lá com influência, que seja ela investigada, que seja ela busque apreensão nos seus escritórios para comprovar as fraudes que ela comete. Dinheiro público é dinheiro nosso, gente. Não pode um político como Arthur Lira, como Hugo Mota, como qualquer outro, se sentar em cima do orçamento e dizer aqui quem manda sou eu, esse dinheiro é meu. Não é não, é dinheiro do povo. A reação de parte do Congresso Nacional revela uma visão distorcida do mandato parlamentar, como se este funcionasse como blindagem absoluta contra a lei. Ora, eles querem, como deputados, eles querem estar imunes. Não, eles não podem ser imunes à lei. Eles podem ter a liberdade de oratória, assim, aí eles podem falar, mas agora cometer crime, não. Cadê a imunidade? Não é. A imunidade não envolve o deputado de cometer crime. Olha, se eu sou deputado e eu roubo, eu furto, eu tenho que responder. Agora, se lá na Câmara eu defendo o roubo, eu defendo o ladrão, eu defendo o bandido, eu estou livre, porque eu estou apenas expondo a minha ideia. Eu peço redução de pena, peço absolvição do condenado, do ladrão, eu não posso estar cometendo crime. Ou, por exemplo, um juiz que absolve um criminoso com lastro probatório nos autos, mas o juiz entende sociologicamente que aquela pessoa não coloca mais em risco a sociedade. Tudo isso é uma questão. O juiz cometeu crime? Não, o juiz decidiu com outro sentido. Mesmo aquela pessoa sendo uma criminosa. Mas aí deixa que isso é papel do judiciário, avaliar as condições do preso, do réu. O réu pode ter cometido um crime, mas as condições sociais, as condições antropológicas, as condições sociológicas permitem que o juiz analise aquela situação e absolva aquele réu. Uma criança, por exemplo, uma adolescente que faz aborto, aí é flagrado, vão para a cadeia. O juiz vai analisar aquela vítima, aquela menor desamparada, desprotegida pelo Estado, sem informação. Se o juiz condena aquela criatura, ele está cometendo um erro judiciário. Ele tem que analisar a questão daquela adolescente que cometeu um crime? Sim, não estou aqui, né? As situações sociais, as situações antropológicas, sociológicas e os princípios gerais de direito. Cabe ao juiz decidir pela absolvição, que não pode punir uma criança duas vezes. Porque a criança, quando ela aborta, ou a adolescente, ou a mulher, quando aborta, ela comete um crime, sim, mas ela é vítima de um estado de desamparo, de desproteção da família e do Estado. Não vamos entrar nesse mérito, mas eu estou apenas tendo como exemplo. Esse ambiente de degradação institucional agrava com a postura do presidente da Câmara, dos deputados.
A jurisprudência consolidada desde o impeachment de Fernando Collor é clara ao afirmar que a renúncia não impede a responsabilização. A situação da deputada Carla Zambelli é, portanto, inequívoca. Uma vez cassado o seu mandato, cabe à mesa diretora apenas declarar o fato. Então, essa ideia de ontem, que Carla Zambelli renunciou, a renúncia de Carla Zambelli é Lula, não serve para nada. O fato é que ela perdeu os direitos políticos, está condenada a mais de 8 anos de mandato, e o que ela tem que ser feito, o que a mesa diretora da Câmara tem que fazer é declarar a inexistência, a cassação do seu mandato por decisão judicial. É apenas isso. Esse hipócrita do PL está defendendo, porque ela mantém os seus direitos políticos. Mantém não, a renúncia não vai descumprir a uma decisão judicial transitada em julgado. Se ela tivesse renunciado antes do processo, tudo bem, ela teria ido para a justiça comum, né? Aí era outro projeto. Agora, depois de transitada em julgado, ela perdeu os direitos políticos. Ela pode renunciar, pode fazer o que quiser, é nula, de pleno direito. O Hugo Mota é um picareta, é um fraco, é um mau caráter e está enganando o povo brasileiro, mais uma vez, colocando o povo brasileiro contra a Suprema Corte. É um mau caráter. E essa turma do PL, essa turma golpista, essa turma de Bolsonaro, desonesta e desagregadora. Isso é que temos que falar. Me desculpa, mas eu tenho que dizer, a Carla Zambelli não renunciou ao mandato. Ela perdeu o mandato por decisão judicial transitada e julgada pela Suprema Corte e encerrado o assunto. Enquanto isso, o crime organizado avança de forma silenciosa e estruturada. Dados do Ministério da Justiça apontam a existência de dezenas de organizações criminosas atuando em todas as regiões do país e também no exterior. O crescimento dessas facções é proporcional à fragilidade do Estado e à corrupção institucional. É a corrupção do poder legislativo. Senadores fazendo lobby para ladrões, como tem suspeitas que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, aquele senador Ciro Nogueira do Piauí, que dizem que entregaram caixas e caixas de dinheiro para ele. Eu não estou acusando, é a imprensa que diz isso. Tem uma entrevista de um piloto, né, de um helicóptero que disse, levou dinheiro foi de São Paulo para Brasília levar uma sacola de dinheiro para Ciro Nogueira. Cabe à Polícia Federal investigar, não sou eu. No plano internacional, Jair Bolsonaro encontra-se cada vez mais isolado, né? Movimentos recentes na política norte-americana indicam que ele deixou de ser um ativo estratégico, tornando-se um passivo político. Esse cenário explica o comportamento cauteloso de lideranças do centro político que já reposiciona suas alianças visando o futuro. Bolsonaro será esquecido daqui a pouco tempo. Essa é a realidade, né? Bolsonaro não será lembrado daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses ninguém lembra mais de Bolsonaro. O que se desenha, portanto, é um cenário de transição. O bolsonarismo perde força, suas lideranças enfrentam resistências e as instituições são colocadas à prova. A crise não é apenas eleitoral, mas institucional, ética e democrática. O Brasil vive um ambiente entre o Estado de Direito e projetos de poder que insistem em revitalizar, em relativizar a nossa Constituição. Como eu falei no vídeo passado, não tem um poder de governo, um projeto de governo. O que nós temos é um poder de pessoas. O governo de Lula, o governo de Bolsonaro. Falta ao Brasil o governo do Brasil. Como diz o professor Marco Antônio Villa, a República foi proclamada, né, em 1891, 1888, 1889, né, com a Constituição de 1891, mas ela até hoje não foi cumprida, porque não é levada a sério. As pessoas que ocupam os cargos públicos não exercem
o cargo público em função do povo, em benefício do povo, em benefício deles mesmos. Esse Hugo Mota é um exemplo clássico da incompetência, da falta de honestidade. Ele põe em votação sem combinar com o outro lado. Ou seja, é um desastrado esse presidente. É pior do que Severino Cavalcante. É o pior presidente da Câmara dos Deputados. Porque ele está pensando apenas nele, pensando apenas em absolver Jair Bolsonaro. Nós pensávamos que tínhamos no Senado uma pessoa pautada pelo comportamento, pela responsabilidade, que é o Davi Alcolumbre, mas ele virou a casaca, né? Simplesmente porque não atendeu, o presidente Lula não atendeu ao seu chamado, que é colocar o Pacheco no STF. Ele virou um bebezinho e está reclamando das instituições, está reclamando, está deixando o país entregue às moscas. Essa é a realidade. Então a gente tinha o Senado com garantia, mas infelizmente, né, foi embora, porque o senhor Davi Alcolumbre virou uma Maria vai com as outras. Quer dizer, já quer votar essa lei inconstitucional, gente. Porque essa lei de anistia, ela nasce morta. Ela desrespeita a Constituição. Então, alguém vai reclamar ao Supremo Tribunal Federal e, infelizmente, o Supremo Tribunal vai dizer é inconstitucional, ela não pode ser aplicada no Brasil. Porque você não pode criar uma lei específica para defender uma pessoa. E essa lei, ela é feita para defender Jair Bolsonaro. Você não pode criar uma lei para beneficiar determinados crimes. Por exemplo, a Carla Zambelli, ela não tem direito. Eles estão pensando que Carla Zambelli vai ser angariada, vamos dizer assim, beneficiada com essa lei de anistia. Não vai, porque a lei que Carla Zambelli, o crime que Carla Zambelli cometeu não é crime político, é crime previsto no Código Penal. Mas essa lei só vai absolver, amparar, diminuir a pena de aqueles que cometeram crimes políticos. Então só vai beneficiar Jair Bolsonaro. Então essa lei, ela nasce morta. Essa lei de anistia que o presidente do Senado quer votar ainda até quarta-feira, porque termina segunda-feira, muito difícil, até sexta-feira, né? Essa semana termina, porque essa semana, sexta-feira já é 19, o recesso começa dia 22. Mas você acha que alguém vai ficar em Brasília numa segunda-feira, a semana de Natal? Não tem ninguém em Brasília, todo mundo já viajou. Eu acredito que o recesso parlamentar começa sexta-feira. Então, se votarem essa semana, tudo bem. Quando até lá, publicação, promulgação, né, o Lula deve vetar, que é a obrigação do presidente Lula vetar. Aí, se eles derrubarem o veto, aí vão ao Supremo Tribunal Federal. Porque essa lei, ela nasce morta. Exatamente, que mostra a fragilidade do nosso político. Nosso poder político, o Brasil vive uma crise política na sua história. Nunca tivemos uma legislatura tão ruim como a que nós temos agora. É lamentável. O Brasil está numa situação caótica de qualidade dos políticos. A qualidade dos políticos não tem adjetivo. O pior adjetivo que a língua portuguesa, ou a língua francesa, ou inglesa tiver, não se adequa. É pouco para dizer a má qualidade dos políticos brasileiros. Infelizmente. Bom, gente, uma boa segunda-feira para todo mundo, uma boa semana. Quarta-feira a gente se encontra de novo. Muito obrigado e até lá, se Deus